Então hoje vamos iniciar um novo livro, Missionários da Luz. Bom, só para nos situarmos, estas são as 13 obras do nosso querido amigo André Luís, 13 livros psicografados por Chico Xavier. Já aqui na nossa casa estudámos 2 deles. Quem ainda não conhece o nosso canal no YouTube, passa a conhecer. Tem lá, entre várias obras, também tem lá as outras 2 primeiras, Nosso Lar e Mensageiros. Mas vamos então para o livro que nos traz hoje aqui, Missionários da Luz. Só para nos situarmos, Nosso Lar, Colónia Espiritual, André Luís vive, estuda e trabalha no Ministério das Comunicações, como nos está descrito no livro Os Mensageiros. E como é que este livro começa? André Luís, juntamente com o seu instrutor Alexandre, vai visitar um centro espírita aqui ao planeta Terra. Vamos ver como é que é? O que é que está... Ou seja, aquilo que os nossos olhos não veem. Então o primeiro capítulo chama-se O Psicógrafo. Dentre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres. Hoje estamos um bocadinho mais do que 18. As demais atendiam à massa invisível, aos olhos comuns do plano físico, grande assembleia de almas sofredoras, pública, extensa e necessitado. Numa reunião mediúnica existem fios de energia que atuam como cercas energéticas que separam os grupos de espíritos presentes que apresentam características próprias e bem definidas. Quando em concentração, emitimos raios ou ondas luminosas em um raio de aproximadamente 60 centímetros do corpo. Esses raios emitidos de cada participante se conectam, estabelecendo uma corrente de força, quando estamos todos imbuídos do mesmo espírito, não é? Em certos pontos dessa corrente, ejetam-se energias vitais como fonte miraculosa vinda dos cérebros e corações dos humanos participantes. Os participantes encarnados devem manter rigorosa concentração do pensamento, elevando a objetivos altos e puros. Os trabalhadores do plano espiritual, congregados em vasto número, combinam os seus fluidos poderosos com essas energias emanadas pelos encarnados, armazenando importante material fluídico, no uso do atendimento de infelizes extremamente apegados às sensações fisiológicas. Em torno das zonas de acesso postavam-se corpos de guarda e compreendi, pelo vozerio do exterior, que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. Grande número de cooperadores velavam atentos. Alguns espíritos atuam como guardas e controlam as zonas de acesso à reunião. A entrada de desencarnados obedece a rigoroso controlo. Grande número de cooperadores desencarnados cuidam do bom ambiente da reunião. E Alexandre, o instrutor de André Luís, dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares do nosso plano, explicou atencioso: temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião apenas compareceu um médium em condições de atender. Ou seja, estavam 6 médiuns, 6 espíritos para comunicar, mas só um médium estava em condições. No serviço mediúnico, os fatores morais têm suprema importância. O médium, para ser fiel ao mandato superior, precisa de clareza e serenidade, pois as ondas geradas pela sua inquietude ofuscam a projeção da energia mental do espírito comunicante sobre o médium. Para atingir o fim de sermos um bom aparelho para o uso dos espíritos, é necessária a prática da renúncia, abnegação e humildade. Só assim conseguimos adquirir o cartão de acesso para a troca eficaz com os planos mais elevados. É preciso calar para que outros falem, dar de si próprio para que outros recebam. Necessitamos de desenvolver a nossa tolerância, indulgência e disposição fraterna, regradas com paciência e amor cristão. Quando se trata da mediunidade, desenvolvimento moral é o leme seguro. Cuidados com a saúde do médium. A espiritualidade tem muitos cuidados para que o médium esteja preparado para receber. A transmissão de mensagens de uma esfera para a outra demanda esforços, boa vontade, cooperação e propósito consistente. Para além de muita compreensão, conhecimento, oportunidade e consciência. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Palavras de Alexandre. Epífise.
No processo da comunicação mediúnica, através da psicografia, o espírito comunicante enlaça o médium com uma das mãos, ergue a outra mão até ao cérebro do médium, tocando as pontas dos dedos sobre o centro da memória. Aos poucos, a sua luz mental se mistura com as irradiações do trabalhador encarnado e a zona motora do médium muda de cor. Não encontrei nenhuma imagem que desse para explicar melhor. Mas tem que ser a nossa imaginação a tentar chegar lá. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. As suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar, tamanha a intensidade da luz que o cercava, oriunda dos seus centros perispirituais. Alexandre acenou para um dos seis comunicantes. O mensageiro aproximou-se contente. Calisto, falou Alexandre em tom grave, temos 6 amigos para o intercâmbio. Todavia, as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Calisto mostrava enorme alegria no semblante feliz do servo que regozija as bênçãos do trabalho e inicia a paz de Jesus seja convosco. Terminou o primeiro capítulo. Vamos ao segundo, a epífise. Que há bocadinho, não sei se lembram, era o novo sentido. Será o 6º sentido? Enquanto o nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, isto é André a falar, vali-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar a máxima atenção ao médium. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e em derredor os seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles, a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço, no médium que estava a trabalhar. Aguardei Alexandre para elucidar-me, findo o serviço ativo. Conheço-lhe a perplexidade, falou. A epífise glândula pineal é o novo sentido do homem, além dos 5 já conhecidos. Mas na maioria dos homens ainda se encontra dormente. Do ponto de vista dos espíritos, é a glândula da vida mental. Acorda na puberdade como um importante laboratório de elementos psíquicos e forças criadoras. Possui plena ascendência sobre o sistema endocrínico e, através de redes nervosas, envia ordens imediatas para todos os departamentos celulares e suprem energias psíquicas todos os armazéns autónomos dos órgãos. O que ainda temos para aprender sobre este 6º sentido. Durante muitas existências, temos gasto o nosso potencial de crescimento espiritual nos campos mais baixos do prazer materialista. Simplesmente abraçamos os desregramentos emocionais, por não querermos entender ou duvidar da existência de prazeres de ordem superior. A vontade desequilibrada desregula o nosso potencial criador. Ao nos desregrarmos na sexualidade e vícios, queimamos preciosas energias que estavam destinadas para a evolução. É o que a glândula pineal nos pode dar. E ninguém pode enganar a natureza. Centros vitais desequilibrados obrigarão, através da dor, a buscar a libertação da permanência da alma nas situações de desequilíbrio. E não vale a pena, no momento do desencarne, porque não vão ser gestos ou palavras que nos vão assegurar uma boa condição. As leis divinas agem com eficácia no sentido de nos levar à correção. Os sentimentos profundos, no momento do desencarne, ajudam, mas não representam o que precisa ser realizado. Então o que é que precisamos de fazer? Diz-nos Alexandre. A André Luís e a nós. É necessária a renúncia às paixões inferiores, pois com esse sacrifício há um processo eficaz que estimula o desenvolvimento espiritual. Quem pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade, da alegria. A união enobrecedora entre duas pessoas, com o uso respeitável da sexualidade, é o que se espera por se constituir em programa de elevação. Ditas estas palavras, Alexandre calou-se como orientador criterioso que deixa ao discípulo o tempo necessário para digerir a lição. E avançamos. André Luís aqui fala-nos que aproveitava sempre as suas folgas para vir com Alexandre. Ele trabalha num dos ministérios, no nosso lar, e ele aproveitava todas as folgas para vir
à crosta, ao planeta, assistir aos trabalhos do Centro Espírita. E estava entusiasmado por, mais uma vez, vir com Alexandre, aprender algo de novo. E aqui, o que é que André Luís viu? A dificuldade das equipas espirituais nos trabalhos mediúnicos. Os esforços dispensados pelas equipas espirituais nos socorros magnéticos são mais frutíferos no círculo dos desencarnados infelizes do que com os encarnados. Mesmo com aqueles que se interessam pela prática espiritista, que somos nós que estamos aqui, devido a não se disporem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores oferecidos. Eu achava que nós éramos os mais beneficiados, nós os encarnados, mas afinal não. Porquê? Porque é lenta e difícil a mudança do estado da animalidade grosseira para a espiritualidade superior. Muitas vezes há a empolgação que se expressa por muitas palavras, mas com pouca ação que demonstre esforço de transformação. Precisamos perceber que a realização nesse campo depende inteiramente do processo de edificação da alma, disciplina, educação, esforço, perseverança. Esse está a falar para nós. A iniciação no campo mediúnico, sem o devido preparo, vai trair as leis naturais que exigem passos gradativos. O esforço sincero e determinado é o principal pré-requisito para esta caminhada. E vão então junto de um rapaz que estava à espera de lápis em punho. Ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio e contemplei com atenção. A epífise, principalmente, semelhava-se a reduzida semente algo luminosa. Ou seja, ao contrário do outro médium, este tinha uma luz muito fraquinha. E reparem o que Alexandre lhe disse. Repare no aparelho genital. A glândula pineal, na maioria dos pretendentes ao desenvolvimento mediúnico, apresenta fraquíssima luminosidade quando existe baixa espiritualização. Essa realidade só se pode modificar com a incorporação de valores morais, que aceleram e aumentam as vibrações da pineal. Devido à baixa frequência vibratória em que estagiam os pretendentes, pela fixação febril em prazeres de baixo nível, atraem essas larvas, esses bacilos espirituais, que se alojam nas regiões do corpo físico através de núcleos glandulares, semelhante com a frequência que lhes é própria no campo espiritual. Olhem o que aquele irmão que queria ser médium, que estava ali para trabalhar como médium psicógrafo, olhem como ele estava. Pelos tais baixos prazeres. São bacilos psíquicos de tortura sexual produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. Têm sido cultivados por este companheiro, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contacto com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele. E Alexandre continuou. Observe este amigo. Disse-me com autoridade, não sente um odor característico? E, efetivamente, em derredor daquele rosto pálido, estavam agora a ver outro senhor, de cujo corpo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes, não tive dúvida, deveria ele usar alcoólicos. O que é que o álcool nos traz? Alexandre estava a lembrar de André Luís, mas nós já sabemos. Dificuldade de concentração, em manter a calma, problemas de fígado, baço, rins, pâncreas, sistema nervoso vegetativo. Não conseguia dissimular a minha admiração, diz André Luís. Alexandre indicava os pontos enfermizes e esclarecia os assuntos com sabedoria e simplicidade tão grandes que não pude ocultar o assombro que se apoderara de mim. Portanto, vimos o jovem que procurava os prazeres do sexo de baixo nível. O outro, senhor, que bebia demais. Repare nesta irmã. É candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Fraquíssima luz emanava da sua organização mental. Porquê? Dilatação horrível do estômago e do fígado, consideravelmente aumentado. Larvas espirituais se formavam nos músculos do estômago até ao final do intestino delgado. Temos aqui, disse Alexandre, uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Descuidada de si mesmo, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. E o André Luís nem sabia o que dizer. E o Alexandre continuou. O ser humano comum vem-se enfeitando de valores intelectuais, promovendo o culto da razão pura, esquecendo-se da união indispensável com os valores divinos.
atender à santificada missão do sexo no seu plano respeitável. Pode usar um aperitivo comum. Pode fazer uma boa refeição. A nós tudo nos é lícito, não é? Nós podemos fazer tudo. Agora, depende de como fazemos. Oh, exclamei, por que motivo não dizer tudo isto aos nossos irmãos congregados aqui? Porque não adverti-los austeramente? Dizer já ali àqueles 3 médiuns, que eram como nós, encarnados. Porque não dizer-lhes isto tudo? E olhem o Alexandre. Não, André, tenhamos calma. Porque aqueles 3 irmãos somos nós, com todos os nossos defeitos. Estamos no serviço de evolução. Nossos amigos não são rebeldes ou maus. Estão espiritualmente desorientados e enfermos. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. Gosto muito desta frase do Alexandre. Sublime ciência do bem viver. Mesmo com todas as nossas imperfeições, como aprendizes, os espíritos superiores estimam a nossa colaboração, na maioria das vezes inconscientemente. Consideram todas as reuniões proveitosas, mesmo com os nossos passos vacilantes. E estão de prontidão para nos defender contra as malhas do vampirismo. Acreditam e esperam pela nossa evolução. Desejam muito que possamos nos esforçar, pelo menos um pouco mais. Mas temos que trabalhar para não cair no vampirismo. Os trabalhos continuavam. Alexandre estava muito contente porque tinham trabalhado bastante contra o vampirismo. O que é isto do vampirismo? O que é o vampiro? É aquele que suga o sangue? Nada mais é do que a entidade espiritual ociosa que se aproveita das possibilidades alheias, atraída pelos vícios humanos. Atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida nos tojos de carne dos homens. E onde é que eles vão encontrar essa guarida? Quando nos veem com cólera, sem paciência, com desvarios do sexo, vícios de vários tipos. Quase sempre o corpo doente indica que a mente está enfermiça. O desequilíbrio na mente gera lesões no perispírito que vão se refletir nos órgãos, aparecendo as doenças. Mas o homem, do ponto de vista espiritual, também é parasita das criaturas das quais se alimenta. E depois o André Luís achou muito estranha essa pergunta do Alexandre. E o Alexandre lembrou-te, quando estavas na carne, encarnado? Frangos, carneiros, leitões, cabritos, suínos, gansos, vacas. Quando às vezes o ser humano se quer alimentar, nem quer imaginar como é que aquele prato magnífico chegou à mesa, não é? É melhor não pensarmos, senão deixamos de comer. A permissão, isto é tudo o que o Alexandre está a dizer ao André Luís. A permissão de haver o contágio por bacilos espirituais e esses agindo como parasitas vorazes está dentro dos desígnios divinos, tratando-se de uma criação do desequilíbrio da mente humana. Porque nós somos muito desequilibrados ainda, não temos o equilíbrio necessário. Doenças, sejam de ordem física ou psíquica, são sinais de alerta, de que entramos no campo do desequilíbrio e precisamos urgentemente corrigir os nossos passos, restabelecendo a nossa saúde após a tempestade de dor e sofrimento. Por isso é que muitas vezes nós vimos à casa espírita quando já estamos a passar pela dor, não é? Mas é bom nós aprendermos antes. E é o que Alexandre está a transmitir. Se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam, abusando do nosso poder racional, não é demais que, por força da animalidade que conservamos, venhamos a cair em situações enfermiças de vampirismo pelas entidades que nos são afins na esfera invisível. E o Alexandre continua, não importa que os nossos amigos, ansiosos pelos altos valores psíquicos, tenham vindo até aqui sem a devida preparação. Surpreendeu-se você com as larvas que lhes avassalam as energias espirituais? Agora verá as entidades exploradoras que permanecem lá fora. Ali, depois das grades, se calhar. A maioria, rompido o nosso círculo magnético, esquece as bênçãos recebidas. A maioria somos nós que vimos à casa espírita. Venha comigo à via pública e observe por si mesmo. Não se assustem, está bem? Temos é que tentar manter a nossa mente mais elevada. Influenciação é o capítulo 5.
Existe uma sensível diferença entre a atmosfera formada num ambiente de oração e a das ruas movimentadas das cidades. A prece tem o poder de modificar a atmosfera. O pensamento elevado santifica a atmosfera. Olhem a descrição. A rua é avalhentado repositório de vibrações antagónicas e, em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias de variada procedência, em vista de a maioria dos transeuntes lançar em circulação incessantemente não só as colónias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda a ordem. Hoje vamos sair daqui muito concentrados, só com bons pensamentos, não é? Vamos tentar. Alguns se postam defronte das casas espíritas, aguardando os companheiros encarnados que estão no trabalho espiritual. Só não entram por não terem permissão para isso, por se tratar de sessão especializada, mas podem frequentar as reuniões de assistência geral. Há reuniões onde eles podem entrar para ser ajudados. Quem é que já não se reviu neste entusiasmo e alegria após os trabalhos espirituais? Todos. Na maioria das vezes, os participantes dos trabalhos da Casa Espírita saem das sessões revigorados e entusiasmados. Devido ao contacto com a energia salutar da espiritualidade e gratos pela oportunidade, expressam-se com grande devoção, mas quando se aproximam as entidades desequilibradas ligadas a eles, sofrem imediata mudança no estado de ânimo. Falta o esforço persistente. Muitos indivíduos passam nas casas espíritas, inicialmente cheios de entusiasmo e com inúmeros votos de serviço, mas ao primeiro embate com as necessidades reais de trabalho, reduzido número de companheiros permanece fiel à própria consciência. O irmão Fernando costuma dizer, não é? A nossa casa vai fazer 27 anos. Se todas as pessoas que ao longo destes 27 anos ficassem como trabalhadores ou frequentadores, de que tamanho é que era esta sala? Tinha milhares de lugares. Nas horas calmas, emitem grandes louvores. Não sei se alguém se vai rever agora aqui nestas próximas frases. Nos momentos difíceis, disfarçadas de disserções a pretexto de incompreensão alheia. Se os encarnados conseguissem manter o estado de espírito elevado com que saem das reuniões, pondo em prática as regras de perfeição que aprendem, comentam e ensinam, fácil lhes seria atingir positivamente o nível superior da vida. Era fácil, não é? É como estar aqui a ler, também é fácil. Mas agora temos é que tentar levar para a nossa vida lá fora, para não nos deixarmos influenciar. Porque olhem o que Alexandre disse ao André Luís, vai para 9 anos, com algumas interrupções, que me encontro em concurso ativo nesta casa. E mensalmente vejo desfilar aqui as promessas novas e os votos de serviço. Prometem excessivamente com as palavras, todavia operam pouco no campo dos sentimentos. E agora vamos acompanhar a saída da Casa Espírita de 3 pessoas. Aquele nosso irmão que há bocadinho nós vimos, que estava fortemente atacado pelas inquietações do sexo, vamos acompanhá-lo. Ele está a sair por uma senhora idosa e uma outra jovem que são a sua mãe e a sua irmã e estão no regresso ao lar. 3 entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas com a nossa presença, a de Alexandre e de André, em vista do baixo padrão vibratório, acercaram-se do trio sob a nossa observação. Encostou-se uma delas à senhora idosa e reparei que a sua fronte se tornava opaca, estranhamente obscura. As outras 2 agarraram-se comodamente aos braços do rapaz. Embaciou-se-lhe a claridade mental e 2 rugas de aflição e desalento vincaram-lhe as faces, que perderam aquele halo de alegria luminosa e confiante. Foi então que respondeu à sua mãe, que já havia questionado o motivo de serem tão diferentes no decurso do trabalho espiritual e quando estão lá fora. É verdade, disse o rapaz, a minha situação é pior. Casei-me há menos de 8 meses e, não obstante o devotamento da minha esposa, tenho o coração repleto de tentações descabidas. Quem sabe, mano, diz agora a sua irmã, está sob a influenciação de entidades menos esclarecidas. Nesse instante, o Alexandre aproveitou aquela boa frase, aquela boa ideia da jovem e disse, vamos ajudar este amigo. Sem perda de tempo, colocou a destra na fronte da menina e reparei que aquela mão protetora, ao tocar os cabelos encaracolados da jovem, expedia luminosas chispas somente perceptíveis ao meu olhar. E a menina, intuída agora,
Prosseguiu: se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno das suas atividades, como beneficiá-los cristamente sem a necessária preparação espiritual? Para sermos úteis nos reinos do Espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. Há uma tendência de esperar um milagre de transformação sem precisar fazer qualquer esforço. Mas a aplicação da nossa vontade firme e resoluta é a única alavanca da realização. Os obreiros da vida espiritual, em algumas situações, afastam as entidades, mas são atraídas de volta. Porquê? Pelo comportamento daquele jovem, que pode ser qualquer um de nós. Quem eram aqueles espíritos? A esposa, que era a mãe do jovem, estava a ser obsediada pelo seu marido falecido. Ficava muito saudosa e o marido vinha visitá-la. E o marido, se calhar, também não tinha tido uma encarnação propriamente moralizada e por isso ainda estava ali muito agarrado à crosta. O viciado em sexo do meretrício, aquele rapaz, quando deixava a sua mente ir para aquela zona, os espíritos obsessores facilmente vinham ter com ele. E continuavam assim a se satisfazerem mutuamente na troca de emoções e impressões. Mas a jovem menina continuou intuída pelo orientador Alexandre. O Espiritismo é nosso manancial de consolo, mas não posso esquecer que temos na doutrina a bendita escola de preparação. Precisamos adquirir fortaleza para deixarmos de ser crianças espirituais, buscar a companhia dos orientadores benevolentes, tão só para gozar de certas vantagens, não se realiza o aprendizado real. Estamos na Terra para aprendermos lições e não simplesmente para gozarmos e repousarmos. Eles só nos podem orientar, mas não nos vão carregar ao colo. A caminhada é nossa. Os benfeitores não querem que sejamos eternos necessitados da casa de Deus e sim que nos tornemos seus companheiros nos gloriosos serviços do bem. Querem-nos generosos, fortes, sábios e felizes, tanto quanto eles. O que é que vimos aqui? A intuição, como ferramenta de comunicação. O André estava perplexo ante a facilidade com que a menina lhe recebia os pensamentos. E então o Alexandre esclareceu. É um trabalho simples de transmissão mental. E não podemos esquecer que o intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados, em todos os setores da atividade terrestre, vivem na mais ampla permuta de ideias. Da mesma maneira que é ao contrário, para maus pensamentos. Mas porque nós estamos a chamar esses espíritos para junto de nós. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que se lhes assemelham. Os tristes aos tristes, os ignorantes reúnem-se, os criminosos comungam na mesma esfera, os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Querem ver o que é que aconteceu ao jovem? A caminho de casa? Então, se puderem, fiquem para a próxima sessão. Se não, aguardem para ver no nosso canal do YouTube, GEAC TV.